que mais atuou na educação de jovens e adultos. Ele trabalhava com alfabetização de adultos, né? E inicialmente ele começou, eu lembro de uma entrevista dele, assim, ele começou os primeiros dias e ele tentava ensinar as crianças, colocava o alfabeto na lousa e tentava silabar as palavras e ele notava uma dificuldade absurda dos adultos compreenderem aquilo. Então existem algumas estratégias que se diferenciam do aprendizado das crianças. Por exemplo, você está falando do que, Marcelo? A gente utiliza na alfabetização de adultos a rotina que você está inserido. Seu trabalho, a sua vivência, o seu núcleo familiar, os nomes que estão lá. A gente parte de alguns princípios que a gente também utiliza na educação básica, mas de uma forma muito mais intensa. Nós oferecemos isso hoje para as pessoas que buscam a Secretaria da Educação. A gente faz um processo de divulgação todo início do ano, finalzinho do ano, em parceria com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E existe também o CEJA, que é um centro especializado de alfabetização de jovens e adultos que pertence à rede estadual. Então a gente faz um trabalho meio que em colaboração, assim. Você pode vir pertencer a um município e aí você vai ter aulas regulares, de segunda a sexta, no período das 7h10 às quase 11 horas da noite, todos os dias bonitinho. E esse outro programa do CEJA, eles são aulas pontuais. Então, hoje a gente tem, eu te diria que a gente tem um grupo até dividido. A gente tem uma parte frequentando com o Estado, e uma parte frequentando conosco na rede municipal. Eu te diria que o trabalho da rede municipal, ele é construído mais dia a dia, cotidiano. A gente vai alcançando o processo de aprendizado. A gente pega um adulto no início do ano e a gente vai entregar ele do 1º ao 5º ano. A gente pretende alfabetizar ele, fazer ele aprender a ler e escrever caso ele ainda não consiga. Muitos dominam a escrita do nome inicialmente, a gente vai expandir isso para a escrita de um texto, para a escrita de uma carta, para a escrita de um poema. E aí a gente vai entender também que a educação ela consegue transformar essa realidade. A gente vai voltar lá no Paulo Freire, nas questões de trabalhar a educação por meio de práticas de vivência daquele sujeito. E a gente divide em 2 ciclos. Primeiro semestre a gente faz 1º e 2º ano, a gente alfabetiza ele, e depois no 2º semestre, 3º, 4º e 5º ano, aí ele sai com um diploma de ensino fundamental completo. E aí ele pode procurar as outras redes depois, estadual, ou até mesmo algum programa particular para finalizar o ensino médio. Legal. Senhor Marcelo, uma questão que é uma das poucas que eu tenho que repetir para quase todas as pessoas, porque existem assuntos que na temperatura social elas estão em maior ebulição. E nunca se falou tanto sobre o autismo, né, a causa do autismo, do espectro autista. Como que a Secretaria da Educação ela intervém nesses casos e, ao intervir, as proposições têm sido positivas? Isso aí é um grande desafio que, na verdade, a educação pública ela vem vivendo ao longo do tempo, né? Então, nós tivemos aí no período de pandemia, Votuporanga contava com aproximadamente 30, 40 alunos com laudo de autista, tipo assim, com acompanhamento regular, com terapias. A gente precisa adaptar, na verdade, toda a nossa rotina para esse contexto. E eu vou repetir, nós tínhamos entre 30 a 40 alunos. No retorno da pandemia, quando a gente começou as aulas, agosto de 2022, esse número ele vem saltando 2022, 2023, 2024. Hoje, conversando com você aqui, nós estamos nos aproximando de quase 500 crianças com laudo. Desculpe, de 30 a 40, está com quase 500 laudos agora. Então, é muito desafiador para o município poder contemplar tudo isso. Pela demanda. Pela demanda. E aí você vai me dizer assim, mas Marcelo, Votuporanga tem conseguido, a gente tem conseguido em meio a muitos desafios. Então, o que a gente faz hoje? Então, você se apresentou na escola, fez a matrícula do seu filho, às vezes naquele momento da matrícula você já vai apresentar um laudo porque ele está em acompanhamento. Antigamente, até 2020, 2019, essa criança ela era laudada após os 4 anos, né? 5, 6, 7 anos, 8 anos. Hoje não. Hoje a criança é possível, a medicina avançou muito, para os próprios as adultos, pesquisas, E aí as crianças elas têm chegado pra gente com laudo aos 2, 3, 4 aninhos já vem assim para a matrícula. Isso trouxe também um outro tipo de demanda de atenção, né? E o que a gente faz hoje? Hoje nós formamos uma equipe de profissionais, de técnicos de apoio, vamos dizer assim, que eles vão acompanhar essa criança em sala de aula. É um trabalho desafiador para eles também. Então, assim,
Agora que existem, por exemplo, cursos para poder qualificar essas pessoas, agora que existem diversas formações para os professores receberem orientações de como fazer essas tratativas em sala de aula, de como chegar até esse aluno, como tocar esse aluno no sentido da aprendizagem, vinculando sempre a questão afetiva e emocional, porque ela está muito interligada dentre essas questões de relacionamento. Então, hoje o Votuporanga conta com um grupo de apoio técnico profissional a este aluno em sala. Então a gente tem a figura do professor como titular responsável da sala e nós temos a figura desse técnico. Nós temos bastante dificuldade na manutenção desse profissional, porque às vezes a condição, ele pode achar ela tão desafiadora que muitas vezes ele desiste desse compromisso e a gente tem que chamar um técnico novo. Às vezes leva um tempo para a gente conseguir localizar um profissional que tenha afinidade, compatibilidade com essa criança, que ele tenha compatibilidade também com a família dessa criança, porque é muito importante a parceria família e escola, já é importante de rotina. Em uma situação pontual como essa parceria precisa estar muito bem estabelecida, né? A família precisa entender muito bem o papel da escola e a escola precisa muito do apoio das famílias. Então hoje nós temos, além do programa que eu citei há pouco, que é o programa Aprender Melhor, gerenciando todas essas ações, inclusive com encaminhamentos para a Secretaria da Saúde, para atendimento hoje no CAPSI, com neuro, com psicólogo e os médicos que forem necessários para esse acompanhamento. A gente acompanha também o aluno. Na Secretaria da Educação, a equipe de supervisão, nós temos uma supervisora responsável por educação especial, nós temos uma assessora responsável por educação especial. O município oferece no contraturno do atendimento dessa criança. Então ela veio conosco de manhã, ela ficou na sala com o profissional de apoio e o professor. Na parte da tarde a gente oferece transporte e uma sala de atendimento educacional especializado. Então cada criança vai ser atendida conforme seu laudo e a sua necessidade específica. Então ele é autista, ele vai ser atendido por um profissional especializado nessa área. Ele é um aluno com deficiência auditiva, então ele vai ser atendido por um profissional com especialidade e assim sucessivamente para todas as outras. Lembrando você que hoje nós contamos com quase 500 crianças, então assim, eu não estou dizendo que todos esses laudos são apenas de autismo, mas assim, num geral, quase 500 crianças laudadas em acompanhamento pela Secretaria da Educação. Te diria que é desafiador, te diria que é preciso... Qual é a parte mais complexa nessa administração da inclusão do autista? Todos esses elementos são desafiadores, compreendo, mas quais que o senhor elencaria como os mais complexos ou difíceis? Hoje talvez seja fazer com que a família compreenda que nós estamos do mesmo lado. Sim. E nós não estamos contra. Às vezes o que a gente precisa é do entendimento, do apoio, da colaboração, para que a gente possa fazer o melhor trabalho. Assim. Então, independente do laudo, independente da condição cognitiva da criança, a escola ela precisa ser um lugar saudável.